A paz do Senhor, família, está a começar o Despertar, o famoso programa da Poltrona Azul. Seja bem-vinda, não saia daí porque a edição desta semana promete. E a convidada da semana é Branca de Mel. A paz, senhor Branca. A paz, senhor Leta. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por ter a Branca aqui novamente na poltrona para compartilhar as bênçãos, tudo que Deus tem feito na sua vida. É verdade, eu também estou muito feliz, porque é sempre bom ter uma oportunidade de partilhar, de testemunhar as obras de Deus nas nossas vidas. Então, Arlete, deixa-me também agradecer aqui e as pessoas lá em casa que nos acompanham diariamente. Primeiro, não devemos nos envergonhar de testemunhar a grandeza e o poder de Deus em nossas vidas. Amém. E depois, o mais importante é que aqueles que testemunharem a favor de Cristo diante dos homens, o próprio Cristo diz que também irá testemunhar a favor deles diante de Deus. Então, para mim é sempre um prazer, até se possível estar aqui todos os dias, porque só o fato de acordar, dar um fôlego de manhã, conseguir dobrar o joelho, olhar para os filhos, para a família, ver que todos estão ali, é um motivo de gratidão. Lembrando que o primeiro anjo que chega lá em cima, segundo alguns relatos, é o anjo do agradecimento. Então, muito obrigada. Nós é quem agradecemos a honra que nos concedeu mais uma vez de termos a Branca aqui na Poltrona Azul para compartilhar conosco as bênçãos, tudo que Deus tem feito na sua vida. A Branca, nesta semana, trouxe para nós uma grande experiência de vida, coisas boas que Deus tem feito na sua vida. A Branca, nesta semana, trouxe para nós uma grande história de superação, de uma pessoa enferma para uma grande vitória. Não saia daí, porque a experiência desta semana pode lhe interessar muito. Branca, conte para nós o que Deus fez na sua vida. Arlete, digo sempre assim, Deus é Deus. E quando a gente menos espera, o agir de Deus está palpável em nossas vidas. Eu confesso que foi uma grande surpresa para mim, quando chamaram pelo meu nome, né? Estou aqui a me referir que no dia 30 de março houve uma corrida alusiva à cidade. Alusivo ao Dia das Águas. Acho que era o Dia Internacional das Águas. Então, houve uma província realizou. Sim. Vieram pessoas de Luanda, de vários pontos do município de Benguela, que também se juntaram a essa causa para virem se divertir, e também trocar experiência, porque isso faz parte também do turismo. Sim, uma atividade. Para não ficar de fora de forma curiosa, convidaram-me, Branca, vamos? Por que não? Vamos. Esqueci eu como é que eu estava fisicamente anteriormente, porque eu estive doente antes da vitória, não é? Exatamente, muito antes de poder participar nesse concurso. Eu passei por uma crise emocional que acabou por causando, como é que eu poderia dizer, transtornos, não só mental, mas também físicos. E, de certa forma, foram coisas que aconteceram que também não esperava. Aliás, ninguém esperava passar por isso. Posso até aqui contar que no dia em que me aconteceu esse incidente, sem eu dar conta, eu estava numa cama do hospital. Não sei, sabe lá Deus como é que eu estava, se eu reconhecia as pessoas ou não reconhecia. E, de certa forma, estava lá eu. Foi colocar-me numa ambulância, preparar no hospital Geraldo Fulubito, né? Acho que é tudo. E quando Hospital Regional do Lito. E quando dei por mim, os meus parentes estavam lá todos. A minha surpresa, eu abri o olho, a minha tia Esperança está aí, a minha tia Estela está aí, com uma papa já tudo ali. Eu falei,
pessoal todo aqui, todo pessoal estava lá A dar aquele apoio. a dar aquele apoio. E eu ainda assim, sem tentar entender o que é que se passou de concreto, porque não aconselho ninguém a passar pelo que eu passei. Digo assim, que temos que ter mais controle do nosso emocional. E para mim foi uma péssima experiência, mas que serviu de um grande conforto quando eu senti o afeto e o amor dos meus familiares. Naquele momento a minha tia Esperança disse assim, já não vais para casa, tu vens conosco. Ela é uma mulher bem decidida. Então, pessoal, vamos para a nossa casa sim, nós vamos cuidar de ti. Era o amor da minha família, eram os meus familiares lá, e eu me senti muito agradecida. Mas naquele momento também eu recebi uma oração dos irmãos, daqui da missão, digamos. Eu tenho esse costume, qualquer coisa que aconteça comigo, eu primeiro preciso buscar sempre Deus. Para também ficar mais calma, eu consegui me acalmar. E fiquei quase 3 meses, não estou em erro, até Natal e Ano Novo, na casa dos meus familiares. E para ver que foi um processo longo. Nunca esperei passar por isso, mas fui até um psicólogo. Mas eu entendia que era preocupação da minha família, porque alguma coisa não estava bem comigo. Tanto faz física, mental. Não estava bem comigo. Então o psicólogo serviu para quê? Para entender o que é que me levou a ter aquela explosão emocional. E vamos, para seguir os trâmites, fui lá, fui ao psicólogo. Mas nunca deixei de ir buscar oração. Eu sempre foi a essência da minha cura. Sem Deus, nós não somos nada. Então, durante o processo todo de fisioterapia, consultas com o psicólogo, com a psicóloga, eu fui trazendo alguma melhora. Mas o que me chamou mais a atenção, para você ter noção, é que eu saía da casa da minha avó bem, até o hospital. De manhãzinha, acho que era 6 horas, eu tinha que fazer a fisioterapia, todos os santos dias. E quando eu fosse para lá, eu via aquele ambiente, as pessoas doentes, bebês com aquelas licenças de nascimento e tudo mais, jovens, criancinhas com 15 a 6 anos que também aparentavam ter já uma crise de AVC. Aquilo tudo não me fazia bem, de certa forma. Mas a grande preocupação dos médicos era a minha atenção, a PA. Era sempre 5, 6. Não apresentava mudanças, não é? Durante o processo. Exatamente. Era mesmo isso. Não apresentava mudanças durante o processo. Porque quando eu entrava para a máquina para poder fazer a fisioterapia, então, eu não sei se aquilo era a mente que paralisava, mas eu já não tinha mais força de andar. Eu não andava. Bastava eu sair da máquina, eu caía. Os joelhos ficavam paralisados. E ela dizia que era normal, era do processo. Era do processo. Mas eu chorava, me sentia inválida. Eu dizia assim, Senhor, eu sou tão jovem, por que vai passar por isso, meu Deus, me ajuda. E o que me confortava era, eu ligava sempre, todos os dias, para estudar oração. E só depois eu ficava mais calma, eu conseguia me sentir mais animada e ganhava forças, né? Para poder orar. Tem uma tia minha, a Dalina Chipenda, chamávamos ela de avózinha, que até já chegou a me carregar no colo, porque depois daquele momento eu saía da fisioterapia, eu ficava mal. Aí eu tinha que começar a correr para ver se eu conseguia ganhar uma resistência. E graças a Deus aquilo foi funcionando. Mas pela minha surpresa, como eu digo sempre, Deus é Deus. Em todo tempo, Ele é Deus. Para minha surpresa, uma corrida para se divertir. Olha, deram 2 medalhas. Abençoados, né? Fomos abençoados. Com 2 medalhas. Com 2 medalhas. Uma de participação e uma de vencedora. Deus é muito bom. Em Deus nós somos mais que vencedores. Não temos dúvida disso. Mas é que diante de tudo que eu vivi, doenças, coisas terríveis que eu passei, sair vencedora numa corrida em que eu só fui me divertir,
É a honra de Deus que desce sobre aqueles que lhe obedecem. É a luz de Deus que ilumina aqueles que estão e que acreditam nessa luz. Então, é sinônimo de gratidão. É sinônimo de gratidão a Deus. Ver como Deus age na nossa vida. Branca, como é que foi a reação da família diante desta bênção? As tias que ajudavam na época passada, por favor, conte para nós. Chamam de sorte toda a riqueza que o Senhor me deu. Chamam de sorte a linda família que o Senhor me